Olá, senhores pais, senhores responsáveis, queridos alunos. Eu, professora Ângela, professora de Ciências dos anos finais, estou aqui em nome de toda a equipe, de todos os funcionários da Escola Hercílio Malinowski, para lhes desejar um bom retorno às aulas 2021, né? Que todos sejam muito bem-vindos ao nosso ano letivo. Para que tudo ocorra bem, uma vez que teremos as aulas presenciais na modalidade híbrido, nós temos que seguir algumas regrinhas. O cuidado, então, começa já antes da chegada à escola. Todo aluno terá que trazer no mínimo 2 máscaras de tecido adequado ao tamanho do rosto de cada aluno. 2 embalagens plásticas para guardar as máscaras com identificação. Máscara usada, máscara limpa. Então o aluno tem que ter essa identificação nessas 2 embalagens, seja 2 sacolinhas ou 2 pacotes plásticos. E garrafa de água com água, tá? Por que com água? Porque os bebedouros estarão interditados. Deverá sair de casa com máscara, tá? Qual seria o uso correto dessa máscara, tá? Primeiro tem que estar com as mãos muito bem higienizadas, muito bem limpas. Sempre pegar a máscara pela parte do elástico, tá? Colocando ela sempre pelo elástico, nunca utilizando a mão em outro local. E ajustando bem ela no rosto. Quando eu falei que tem que ser do tamanho, é porque não pode ficar aberto aqui, a máscara não pode ter aquele espaço, não pode entrar aqui e não pode ser aqui. Não pode ser aquela máscara que o aluno vai falando, vai caindo, ele vai colocando a mão. Ou seja, ele não pode colocar a mão nessa parte da frente da máscara, tá? Esse modelo de máscara, além de ele ficar muito firme, muito bem protegido, ele é bom para os alunos que usam óculos, né? Para nós que usamos óculos, ele não embaça, tá? Ele protege para não embaçar. E o óculos, né, não deixa de ser mais uma proteção. Na verdade, falando em proteção, o óculos uma proteção, se tem algum pai que comprou aquela viseira de plástico como protetor, não tem problema. Pode mandar sim o aluno com a viseira para a escola, desde que o aluno esteja com a máscara de tecido também, tá? Ou a máscara descartável, qual vocês, senhores pais, optarem por ele trazer. Por quê? Porque só a viseira aqui fica aberto, né? Então é um meio de contaminação. Então isso já foi comprovado que a viseira, a forma de proteção aí não é 100%, tá? Nada é 100%, mas diminui bastante a porcentagem da sua eficácia. Então tem que ter a máscara de pano por baixo. Ao retirar também se utiliza o elástico. Se coloca no pacotinho, né, na embalagem escrito máscara suja e tudo bem. Trocar sempre que estiver úmida ou suja ou a cada 2 horas. Então o aluno deu uma espirrada lá, tchim, umedeceu a máscara, tem que ser trocada, tá? Quanto às 2 horas, principalmente os pequenos, não se preocupem que os professores vão estar alertando. Ó, pessoal, deu 2 horas, vamos trocar a máscara. Os professores vão estar ajudando e orientando os menores. Assim como também vamos lembrar dos grandes, porque às vezes os grandes, né, precisam também ser lembrados. Como você deve vir para a escola? Cabelos presos, jamais cabelo solto. Nós não vamos aceitar alunos com cabelo comprido solto, tá? Evitar o uso de adereços não necessários, como bonés, tá? Os bonés não podem vir. Brincos compridos, jamais, porque vai enroscar no colocar máscara, né? Vai colocar máscara, já enrosca aqui no brinco, então não se vem com brincos compridos. Anéis também não. Nem laços de cabelo, né? Não adianta estar o cabelo preso e daí coloca aquele lação lá que parece uma mini depois. Manter as unhas cortadas, né, bem curtinhas. E coloquei aqui a questão do uniforme, porque eu vi que ainda há muitas dúvidas em relação ao uniforme. Então, de preferência, quem tem uniforme vai ter que vir de uniforme, tá? E quem não tiver, que use então uma camiseta branca, uma begezinha e calça de moletom, o tipo leg, escuras, né? Preta, sei lá, cinza, azul marinho, enfim, que seja assim o máximo discreto possível. A entrada somente no portão da frente, para medir a temperatura de todos. Então, é extremamente proibido a entrada pelo portãozinho do estacionamento, somente pelo portão central, tá? Aqui da frente, esse portão vai estar todo aberto. O aluno chegando, mantendo o distanciamento, vai ser medida a sua temperatura, tá? Somente o aluno e funcionário poderão entrar, os pais não poderão entrar nesse período aqui de entrada de início de aula, tá? Somente depois
Se todos os alunos já estão em sala de aula, enfim, aí sim. Mas enquanto tiver esse tempo aqui de entrada dos alunos, os pais não poderão entrar. Inclusive também na saída, depois eu vou falar, os pais também não vão poder chegar na escola para buscar o filho e entrar aqui dentro. Não, eles vão ter que aguardar do lado de fora, tá? Muito bem, o aluno aqui entrou, né? Foi medida a temperatura, tá tudo ok. Aqui dentro desse galpão vai ter profissionais que vão encaminhar o aluno à sua respectiva sala de aula. Então haverá pessoas responsáveis para isso. Então mesmo os alunos novos ou mesmo os nossos alunos estarão sendo orientados por responsáveis que vão encaminhar e vão, né, conduzir as suas respectivas salas de aula. Tá? Então fiquem bem tranquilos. Observem que as salas de aula já estão todas organizadas para manter o espaçamento. Elas estão sendo marcadas também com fita aqui, ó. Então essas carteiras não podem sair desse local. Da cabecinha e do narizinho desse aluno com a cabecinha e o narizinho desse aluno aqui, 1,5 m, tá? Então fiquem bem tranquilos, senhores pais. O distanciamento está acontecendo, vai acontecer, tá? Está tudo dentro dos protocolos da vigilância. Mas meu filho, né? O filho chegou, o aluno chegou bem de manhã, estava bem, mas de repente, né, no decorrer do tempo da aula, ele começou a passar mal. Então alguém vai vir medir novamente sua temperatura, ou se de repente ele começa com outros sintomas visíveis, né, tipo muita tosse, ou ele chega depois do intervalo e diz para a professora: nossa, professora, eu não senti o gosto da alimentação, né, eu não estou sentindo o cheiro. Automaticamente esse aluno vai ser tirado de sala de aula e vai para uma sala de isolamento. Essa sala de isolamento fica próxima à secretaria até que o pai ou, né, os pais ou responsáveis venham buscá-lo. O uso do álcool gel também está disponível para todos os alunos. Todas as salas de aula têm álcool gel, nas entradas aqui, né, do lado de cada porta, de cada sala de aula ou de cada outro ambiente, tem, né, da biblioteca, enfim, todos os ambientes têm o álcool em gel, tá? O álcool em gel está disponível exatamente para os alunos usarem, se protegerem, tá? Mesmo, não é para brincar, tá? É para usar e para se proteger realmente. No intervalo, nós teremos aproximadamente 3, né? A princípio 3 intervalos com 3 grupos de alunos. Vocês verifiquem aqui que o aluno, quando ele chega no refeitório, ele vai sentar numa cadeira que ele não vai ficar de frente a outro colega. Até porque no refeitório ele vai tirar a máscara, ele vai querer conversar e ele vai conversar. Então, ele pode conversar tranquilamente e se alimentar, porque ele não vai estar de frente para o outro aluno aqui, né? Correndo o risco de voar gotículas de saliva e mantendo, então, um distanciamento que é o correto. O aluno tem vontade de repetir, não tem problema, ele vai repetir, só que ele vai ganhar um outro prato com alimentação, não o mesmo prato. Os alunos que, em último caso, vão querer levar lanche de casa, em último caso, poderão apenas levar ou uma fruta ou pão, porque o lanche não vai poder ser dividido, o lanche não pode ser compartilhado, então jamais o aluno deverá levar biscoito ou bolacha. Tá? Então, somente pão ou fruta. O professor vai trazer os alunos para o intervalo, tá? Então, o professor de sala vem com o aluno para o intervalo. O professor vai, nesse período, tomar o seu café. Então, um outro grupo que está no refeitório vai atender esses alunos. Aí, o professor terminou o café dele, ele vem, pega os alunos e vai para a sala de aula. Então, vocês observem que não vai haver momento de alunos circulando pelo pátio, porque não pode circular pelo pátio. O aluno vem para o intervalo para apenas se alimentar. Quanto ao uso do banheiro, cada professor vai estipular, né, e vai organizar isso. Até porque quando uma turma, né, que utiliza o banheiro, para a seguinte turma utilizar, antes disso vai ter que ser higienizado o banheiro, tá? Então não vai poder uma turma, o banheiro vai estar sendo higienizado o tempo todo. Inclusive, durante as aulas, se tem algum aluno que vai para o banheiro, a partir do momento que o aluno sai do banheiro, vai ter alguém lá higienizando, novamente, tá? Nós, professores, também vamos ter os borrifadores, né? Com álcool 70, somente nós, então nós também vamos estar em sala de aula higienizando, trinco, assim, a gente também, porque todos nós vamos ter que ajudar, né? Cada um vai fazendo a sua parte, no final tudo dá certo.
A saída também da escola somente pelo portão principal. Como eu já falei, os pais que vierem buscar os alunos, os seus filhos, não poderão adentrar a escola, vão ter que aguardar no lado de fora, sem aglomeração, mantendo também o distanciamento, tá? Não adianta nós aqui na escola, aqui dentro da escola, fazermos tudo certinho, mantermos distanciamento, se daí de repente lá fora do portão há uma aglomeração. Daí de nada se adianta, né? E nós não podemos correr o risco de repente termos um surto, né? Termos aí um monte de funcionários contaminados, um monte de alunos contaminados, porque aí vai passar para as autoridades competentes em decidirem o que vai acontecer com a nossa escola. Então, a princípio, pessoal, cada um fazendo a sua parte. Lembrando que o aluno chegando não vai poder circular no pátio, então que respeitem esse horário também. Não queremos nenhum aluno saiu aqui chegando 12h15, por exemplo, na escola, porque aí 12h15 ele vai ser medida a temperatura dele, ele vai para a sala de aula até 1h, depois ele vai ter que ficar sentado, tá? Ele não vai poder chegar antes para ficar circulando pelo pátio. Ele só pode entrar em qualquer período, seja de manhã ou seja de tarde. Ele entrou para a escola, dentro da escola ele vai direto para a sala de aula. Ele não pode ficar circulando. Na sala de aula ele também não pode circular dentro da sala de aula. Só lembrando todos esses detalhes aí. Então, dia 18 e dia 19, né, inicia semana que vem. Então, dia 18 na quinta-feira vai o grupo 1, dia 19 vai o grupo 2. Nesses 2 dias, né, nesses dias apenas serão explicados e colocado na prática tudo isso que nós falamos, tá? Então, vai ser só com um dia de orientação mesmo para os alunos e de apresentações, tá? Na semana do dia 22, então, o grupo 1 começa, né, até sexta-feira, e na semana do dia 1º/3, então, daí o grupo 2. Mas aí todas as regras, tudo já tem sido passado, vai ser bem legal. Na semana que o aluno fica em casa, ele vai receber a tarefa, então o aluno vem uma semana, ele recebe conteúdo e uma tarefa para ele fazer na semana que ele vai ficar em casa. Caso ele não faça essa tarefa em casa essa semana, tem que cuidar um pouquinho porque vai questão da frequência, tá? A tarefa que ele vai fazer na semana que ele fica em casa vai contar como presença. Então, assim, senhores pais, por favor, assim como na semana presencial ele vai ficar 4 horas na escola estudando, por favor, que na semana que ele fique em casa, que ele fique as 4 horas em casa estudando também, tá? Cobrem isso deles também. E para finalizar, então, eu coloquei aqui essa mensagem. Vamos encarar esse tempo como um intervalo da vida, uma oportunidade para pensar e repensar, e que depois dessa sejamos todos seres muito evoluídos, né? Com certeza vai ser mais um ano de aprendizado. Então, obrigado a todos vocês pela atenção e desejo, né, a todos um excelente ano, que nosso grande e maravilhoso Deus continue nos abençoando, né? Nos protegendo, tá? Muito obrigada e até mais.